Olá pessoal, eu me chamo Emanuel Rodrigues e faço parte do segundo ano de edificações do IFB Campus Guarabira e vou apresentar para vocês um Petiacutia, que vai falar sobre poríferos e quinidários. É um tema bastante conhecido, principalmente no fundo do mar, assim como vocês veem na imagem, tem um Bob Esponja aí, né? Bom, e eu vou começar falando sobre o que são poríferos. Poríferos, assim como vocês veem na imagem, são esponjas, né? Poríferos são popularmente conhecidos como esponjas, na verdade. E são animais pluricelulares eucariontes, heterotróficos, com simetria radical ou assimétrico. Então é isso, vamos para o próximo tema, que são o que são os quinidários. Os quinidários são grupos das algas vivas e anêmonas, sendo animais pluricelulares, eucariontes heterotróficos com simetria radial. Ou seja, vocês já percebem aqui que as algas vivas, os quinidários, já são bastante parecidos com as esponjas, né, os poríferos. Oi, meu nome é João Vitor e hoje eu vou falar sobre qual a principal diferença entre os poríferos e os quinidários. A principal diferença entre os poríferos e quinidários é que os poríferos são animais mais simples, sem tecidos verdadeiros e se alimentam por fritação, enquanto os quinidários possuem tecidos verdadeiros e possuem células urticantes, chamadas de quendocitos, que são usados para a defesa e captura de presas. Estrutura das esponjas. As esponjas apresentam um corpo geralmente cilíndrico e rico em poros. Estes são formados por uma célula, que possui uma forma de anel, denominada de porocito. Inclusive, dentro dessa estrutura, tem um espicongérnio, um conocito, um ambocito, o picoderme, que fazem parte de toda essa estrutura. A alimentação. Em vez das esponjas irem até o alimento, fazem o alimento vir até elas. Dentro das esponjas, há células chamadas de conocitos com um fio, o flagelo. Essas células movimentam o flagelo e fazem parte da corrente de água que entra pelos poros e a água passa pelo átrio e sai pelo ósculo. Agora eu vou falar sobre a reprodução. As esponjas podem se reproduzir-se tanto de forma assexuada como de forma sexuada. A reprodução sexuada devemos destacar que a maioria das esponjas é hermafrodita, ou seja, um mesmo indivíduo é responsável pela reprodução de gametos masculinos e femininos. Tipos de poríferos. Existem 3 tipos de esponjas, aprenda sobre cada uma delas. Os ascon são esponjas mais simples, apresentam uma forma semelhante a um cilindro único. Os ciclos são esponjas com uma complexidade intermediária, apresentam o aspecto de um vaso fixo ao substrato. E o lei, com uma forma mais complexa, um átrio é reduzido a uma parede de um corpo que apresenta um sistema de canais e câmaras. Classificação. Quanto à classificação, o filo porífera apresenta 3 classes, conforme as características espículas e a organização celular. Classe calcária, agrupa as esponjas com espículas calcárias. Classe hexanoquinelda, que é um grupo de esponjas com espículas sílicas, e as classes de esponjais, esponjas com esqueletos de espongina, silicioso ou misto. Agora eu vou falar sobre a estrutura do quinidário. Os quinidários podem apresentar 2 formas diferentes, os políporos e medusas. Os políporos são estruturas corporais sésseis, isto é, se mantêm fixos em algum substrato. Estes quinidários apresentam uma boca voltada para cima e rodeada de tentáculos. Como apresentado na imagem, Vamos falar sobre os quinócitos e nemanócitos. Os quinócitos são células especializadas que atuam na defesa do animal. São os quinócitos responsáveis pelas queimaduras. Já os nemanócitos, a denominação dada a qualquer tipo de organela ou cápsula aderente que ocorre em todas as classes de ceraterados, exceto na cianofora. Bom, e agora vamos falar um pouco sobre Reprodução: assexuada e sexuada. Os quinidários se reproduzem de 2 formas. A assexuada acontece por brotamento, formando novos indivíduos. A assexuada envolve a liberação de gametas na água. Em muitas espécies, há alternância entre pólipo e medusa. Classificação: os quinidários se dividem em 4 grupos: hidrosa, ilhas e caravelas; sifosa, águas-vivas verdadeiras; cubosa, águas-vivas venenosas; e antosas, que são corais e anemonas. Cada um tem adaptações específicas. Importância dos recifes de corais para a biodiversidade. Os recifes de corais são habitats para milhares de espécies marinhas. Eles protegem a costa contra a erosão e são essenciais para a biodiversidade, mas estão ameaçados pelo aquecimento global e poluição. Semelhanças e diferenças estruturais entre políferos e cnidários. Os políferos têm corpo poroso e filtram água para se alimentar. Já os cnidários têm tecidos e células especializadas, como os cnidocitos, usados para capturar presas. Além disso, os cnidários podem se mover enquanto os políferos são fixos.
Estratégias alimentares e reprodutivas. Políferos filtram as partículas de alimentos da água, enquanto os cnidários capturam presas com toxinas. Na reprodução, os políferos podem brotar ou liberar gametas, e os cnidários alteram entre pólipo e medusa. Bom, então vamos falar sobre as curiosidades agora. Bom, vamos falar sobre a primeira curiosidade, que são os perigos das águas-vivas. Bom, como muita gente sabe, as águas-vivas são bastante perigosas por ter aquelas queimaduras. E são bastante vezes, causam ferimentos bastante graves na gente e podem nos levar até a óbito. Bom, uma outra curiosidade são que o uso das esponjas nas biotecnologia. O uso da esponja na biotecnologia e medicina estão bastante avançados ultimamente. Por exemplo, substância extraída dessas esponjas demonstra atividade antimicrobiana, significando podendo combater bactérias resistentes a medicamento. E agora vamos falar sobre a maior curiosidade, que é o Bob Esponja. E vocês sabiam que o Bob Esponja ele é um porífero? Com tudo isso que a gente aprendeu agora, o Bob Esponja é um porífero as águas-vivas que aparecem no Bob Esponja são os quinidários. E aposto que o Bob Esponja já fez parte da vida de muita gente aqui. E é isso, gente. Acabamos aqui por aqui o vídeo. Queremos agradecer a compreensão de todos. Aqui está algumas referências para caso vocês queiram pesquisar mais sobre os quinidários e os poríferos. Bom, muito obrigado mais uma vez por assistirem até o final. Espero que vocês tenham aprendido e se interessado mais pelos poríferos e quinidários.